Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão Matemática para o Enem. A questão de hoje vai envolver bastante raciocínio lógico e regra de 3. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Enem, uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a R$25.000. Para atender às exigências do fazendeiro, e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria a. Manter sua proposta, b. Oferecer 4 máquinas a mais, c. Oferecer 6 trabalhadores a mais, d. Aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias, e. Reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina. Como vocês podem ver, essa é uma questão mais ampla e eu já adianto para vocês, não é possível resolver a questão com base exclusivamente no enunciado sem prestar atenção em cada uma das opções dadas na questão. Então, nós vamos ter do item A ao item E caminhos para seguir em que apenas um desses caminhos é correto. Se o aluno, por exemplo, escolher o caminho correto no início, encontrar um raciocínio condizente, ele já marca a resposta. Mas se ele começar pressupondo, por exemplo, que o certo é a letra A, desenvolver o raciocínio e não encontrar a solução, ele vai ter que tentar a letra B, a letra C e por aí vai. Vamos então prestar atenção no encaminhamento da questão. Nós temos algum conjunto de informações inicial. Nós sabemos que 12 trabalhadores, com o auxílio de 4 máquinas, num ritmo de trabalho de 6 horas por dia, conseguem plantar 20 hectares por dia. Bom, um determinado fazendeiro quer contratar esse serviço, mas impõe algumas condições. Que condições são essas? Ele quer que o serviço que ele vai contratar plante 180 hectares durante 6 dias no máximo, a um custo que não ultrapasse R$25.000. A questão também diz para a gente, para poder trabalhar com a questão do custo, que cada trabalhador por dia custa R$10 o serviço dele e cada máquina tem um custo de R$1.000 diários. Bom, coisas importantes. Se ele quer que seja plantado 180 hectares em 6 dias, isso dá um ritmo de plantação de 30 hectares por dia. 180 por 6, 30 hectares por dia. A primeira situação que é perguntada para a gente no item A é se a proposta original, 12 trabalhadores com 4 máquinas, num ritmo de 6 horas por dia, plantando 20 hectares por dia, atende a questão. Rapidamente a gente pode excluir essa opção, porque se o ritmo é de 20 hectares por dia, em 6 dias, 20 vezes 6, vão plantar 120 hectares. Mas eu preciso plantar 180 hectares. Então, não é possível, com a proposta original, atender ao que se quer. Bom, numa outra opção, se pergunta para a gente o que aconteceria se aumentássemos em 4 unidades o número de máquinas trabalhando diariamente. Se passássemos de 4 para 8. Vou pedir atenção para vocês aqui. Eu vou pensar agora, eu vou imaginar que eu vou manter fixo a quantidade de trabalhadores, vou manter fixo o ritmo de trabalho, vou apenas aumentar de 4 para 8 o número de máquinas. Qual vai ser o efeito no número de hectares por dia? Se eu olhar apenas para essas duas grandezas, quanto mais máquinas, mais hectares. São grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou poder encontrar qual vai ser o número de hectares por dia, estabelecendo a seguinte proporção: 4 está para 8, assim como 20 está para x. Fazendo essa conta aqui, 4x igual a 160,
X vai ser igual a 160 por 4, 40 hectares por dia. Então, com 8 máquinas, eu vou produzir o dobro. Em vez de 20 hectares por dia, 40 hectares por dia. Como eu quero plantar 180 hectares, se eu pegar 180 e dividir por 40, eu vou saber quanto tempo vai durar o meu serviço. 4 dias e meio. Então, eu vou agora passar para a segunda etapa. Será que o custo de produção atende ao requisito de ser menor do que R$25 mil? Porque eu já vi que no tempo, basta 4 dias e meio, com 8 máquinas, para eu plantar com 180 hectares. Então, eu atendo no quesito de tempo. Bom, como o custo por máquina é de R$1.000, qual é a conta que eu vou fazer? São 8 máquinas, a um custo diário de R$1.000, que vão trabalhar 4 dias e meio. Então, 8 vezes 1.000, 8.000, vezes 4,5, R$36 mil. R$36 mil só o custo com máquina, eu não vou nem computar o custo com funcionário. R$36 mil já é maior do que R$25 mil. Então, ao aumentar o uso de máquinas em 4, eu consigo sim atender ao requisito de produção, até num tempo menor, em vez de 6 dias, 4 dias e meio, mas eu levo o custo dessa produção a um patamar que não vai ser sustentado pelo contratante do serviço, que estabeleceu como limite R$25 mil. Bom, numa outra opção, é proposto para a gente o que acontece se aumentarmos em 6 a quantidade de trabalhadores. Então, vamos sair de 12 para 18. Supondo que eu vou manter constante o número de máquinas, vou manter constante o ritmo de trabalho, então eu vou apenas relacionar quantidade de trabalhadores com o número de hectares por dia. Como, então, eu vou manter essa proporção. Quanto mais trabalhadores, maior o ritmo de produção. Então, trabalhadores e número de hectares por dia, tá, são grandezas diretamente proporcionais. O que me permite escrever que 12 está para 18, assim como 20 está para x. Então, x vai ser igual a 20 vezes 18, divididos por 12. 18 com 12 eu posso simplificar por 6, dá 3 e 2. 20 vezes 3, 60, por 2, 30 hectares por dia. Ou seja, eu, ao aumentar em 6 a quantidade de funcionários de homens, eu consigo ter uma média diária de produção, de plantação, de 30 hectares, que em 6 dias vão me dar 180 hectares. Então, eu consigo atender a esse primeiro quesito de produção de 180 hectares em 6 dias. E o custo disso? Vamos calcular? Vamos. Eu mantive fixo o número de máquinas, então eu vou ter um custo de 4 máquinas, vezes 1.000, que é o custo diário de cada máquina, vezes 6 dias, que vai ser o tempo de funcionamento delas. Só essa parcela aqui vai dar R$24 mil. O custo com mão de obra. São 18 funcionários agora, há um custo diário de 10 cada, então eu vou ter que pegar 18, multiplicar por 10, vezes o número de dias, 6 dias. 18 vezes 10, 180, vezes 6, 1.080. Quando eu somo 24 mil com 1.080, eu obtenho 25.080. O custo supera R$25 mil. Então, também não é uma opção que atende a todos os requisitos da questão. Vamos agora para o entender em que a proposta é eu aumentar o meu ritmo de trabalho de 6 para 9 horas por dia. Ora, se eu aumentar o meu ritmo de trabalho, eu vou aumentar o número de hectares produzidos. Se eu olhar exclusivamente para essas duas grandezas, esquecendo as outras que vão ser mantidas constantes, eu vou ter que atender a seguinte proporção: 6 está para 9, assim como 20 está para x. São grandezas diretamente proporcionais. 6x igual a 180, x igual a 30 hectares por dia. Quer dizer que no quesito de 180 hectares em 6 dias, vai ser atendido quando eu aumento o meu ritmo de trabalho de 6 para 9. Uma coisa interessante aqui, que a questão impõe, que não é lógico, é que eu, ao aumentar de 6 horas por dia para 9 horas por dia, em regra, eu aumentaria o custo da minha mão de obra, porque eles vão estar trabalhando mais tempo. Mas a questão diz apenas que são R$10 o custo da mão de obra, homem, dia, não importando aí quantas horas ele vai trabalhar por dia. Então fica aí uma falha da questão. Mas vamos adotar que, não alterando o número de horas de 6 para 9, não vai aumentar o custo do salário do dia do trabalhador, que é R$10.
senão a gente não consegue fazer a questão. Então, como é que eu vou levantar o custo? 4 máquinas, R$1.000 a diária, 6 dias, R$24.000. Mão de obra, 12 homens, R$10. Então, tanto faz trabalhar 6 horas por dia como 9 horas por dia. Pelos dados da questão, continua sendo R$10, vezes 6 dias. 12 vezes 10, 120. 120 vezes 6, 720. Se eu somar 720 com 24.000, eu vou obter R$24.720, que é menor do que R$25.000 e também atende ao quesito de custo. Então, essa opção correta é aumentar de 6 horas por dia para 9 horas por dia. Finalmente, lá no item E, a opção de reduzir o custo da máquina. Em vez da máquina custar R$1.000, eu vou reduzir em R$400. A máquina passaria a custar R$600 por dia. Só que eu não alterando o número de máquinas, ou a quantidade de pessoas, ou o ritmo do trabalho, só mexendo no custo, eu vou continuar tendo 20 hectares por dia. Pode até custar menos, mas 20 hectares por dia. E 20 hectares por dia em 6 dias vão corresponder a 120 hectares. Não vai atender o quesito de 180 hectares. Então, diminuir o custo sem alterar nenhuma das outras grandezas não vai permitir atender ao que a questão demanda. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, assistam as videoaulas que nós já postamos e continuem assistindo as videoaulas que nós iremos postar. Um forte abraço a todos, até a próxima oportunidade e lembrem comigo, se vocês querem aprender matemática para o Enem, aprendam aqui, no canal do professor Bruno Amorim.